Então, boa noite a todos. Mais uma vez a gente se encontra. Hoje o pessoal está lá no centro, eu e a Inês estamos em casa, mas está tudo bem, correndo bem, graças a Deus. Então, muito abençoados. Vamos para mais uma reunião. Adriano, assume daí. Vamos fazer a prece. Ó Senhor bom Deus, pedimos com muito amor. Primeiramente agradecemos por estarmos todos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, buscando principalmente a nossa evolução, a nossa compreensão do amor, a nossa compreensão de estarmos encarnados. Ó Pai, abençoe esta reunião de estudos, para que possamos não só aprendermos intelectualmente, mas que esse conhecimento possa tocar aos espíritos que estão assistindo a todos nós, encarnados e desencarnados. Porque sabemos, Pai, que nunca estamos sozinhos. Sempre há espíritos à nossa volta, trazendo boas vibrações quando nos conectamos a ela, ou espíritos que trazem vibrações negativas. Por isso, a necessidade sempre da oração. Sempre que os pensamentos ruins invadirem o seu coração, busque, através da oração, a calma da mente, a calma em suas emoções e a calma para o seu espírito. Que assim seja, Mestre Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, Senhor. Compartilhar aqui, né? A tela. E ler. Ler com ele. Fran, me autoriza a compartilhar a tela aqui? Já autorizei. Pronto. Sobe um pouquinho. 330. Aqui. Todos estão vendo? Sim. Tranquilo? Você lê, Fran? Quer que eu leia? Eu leio Então e vocês comentam, pode ser? Pode, tranquilo. Tá bom. A gente hoje está iniciando o capítulo 7, sétimo capítulo, Retorno à Vida Corporal. Então, eu acho um capítulo sensacional, porque eu acho que é uma série de questões que a gente realmente, muitas vezes, tem dúvidas. Então, é muito interessante que a gente estude com muita atenção cada uma das questões e respostas. E o primeiro item desse retorno à vida corporal, Kardec chamou de item 1, que seria prelúdio do retorno. Ou seja, antes de a gente falar exatamente sobre a vida corporal, como é o anterior a isso, né? Quais são as coisas que acontecem anterior exatamente ao processo de reencarnação? E aí a questão número 330 pergunta assim: sabem os espíritos em que época reencarnarão? E aí os espíritos respondem: pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará.
E ele faz remissão à questão 166, que eu separei aqui, nem precisa mexer, Nicolau, mas a questão 166, ela está lá no capítulo sobre a pluralidade das existências, e a pergunta é: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se, submetendo-se à prova de uma nova existência? E a 166A também tem, ela vai até a C, inclusive, mas ela fala sobre essas existências, como ela se realiza, como é que se tem muitas existências, sim, responde, todos temos, e ele, na 166C, só para ser mais breve, parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E eles respondem de uma forma muito sucinta: é evidente. Assim como aqui na 330A, Kardec ainda acrescenta na questão, né? Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? E os espíritos respondem também breve, sucintamente: certamente, assim é. Então, a gente abre para os comentários de vocês sobre essas questões, dessa questão. Então, nós estávamos comentando aqui na primeira parte, antes de abrir, né, como a gente leu as vezes questões, que essa questão ela é dirigida para nós, sem dúvida que estamos aqui encarnados, mas de uma maneira mais sentida aos espíritos que estão desencarnados, né? E que devem ter uma série de emoções, de sensações em relação à reencarnação. Então, a primeira observação que a gente tem que fazer é essa, né? E quando os espíritos de luz dizem: olha, vocês não sabem exatamente, né? Mas todo mundo tem como ter a sensação, tem como ter o pressentimento. Então, aí nós estamos discutindo aqui, lembrando que, porque um dos motivos de não saber, tem vários, né? O apego ao seu próprio sentimento, a falta até de espiritualização do próprio espírito desencarnado, né? Mas tem um ponto que é crucial. Não se sabe o dia da reencarnação, porque a reencarnação não acontece ao acaso. Ela não acontece de qualquer jeito, não é na base do improviso. A Fran costuma sempre falar, fazendo uma analogia com programas de informática, programas de computador, né? Que é como se fosse um super, hiper programa de computador muito detalhado, se pensado em todos os aspectos. Por quê? Porque toda a reencarnação, sem exceção, até aquelas que sejam de maior prova, é uma reencarnação feita para a melhoria do espírito. Não existe reencarnação para dar errado. Não existe reencarnação que você vai reencarnar porque é o seguinte, seja lá o que Deus quiser. Não existe isso. Então, é muito importante que nós saibamos disso, mas que também todos os espíritos que estão acompanhando a nossa sessão, desencarnados, que eles tenham essa convicção de que, olha, a reencarnação, você não sabe exatamente, por quê? Porque ela requer muita preparação para que você possa ter o melhor proveito dela. Há alguns minutos, no encerramento da nossa sessão presencial aqui, que hoje já nos foi anunciado que teria um grande número de irmãos desencarnados, né? Nós tivemos uma comunicação do mentor espiritual da casa, do irmão Heitor, dizendo justamente da importância que esses esclarecimentos têm para os irmãos desencarnados.
que a grande mazela, que a grande dificuldade deles é se sentirem perdidos, perdidos sem saber quando que vão reencarnar, perdidos sem saber o que vai acontecer, perdidos sem saber como que vai ser a reencarnação, perdidos. A sensação de estar perdido é um vazio, é uma dor enorme. E essa questão, ela já começa a desvendar para dizer, olha, Deus governa tudo. Não existe essa sensação, não cultive essa sensação de que você está largado, você está perdido. Por quê? Porque a sua reencarnação será programada. E você pode sofrer, o Adriano, eu estou falando muito aqui, mas, roubando a fala dos meus amigos, mas o Adriano lembrava que ele pôde ver a preparação de uma encarnação que o Heitor permitiu que ele visse. Ele viu o imenso amor que o espírito reencarnante recebia, né? De todos preparando, mas ele viu também a imensa dor e medo da separação que o espírito sentia, né? Ao caminhar para a reencarnação. Mas que isso não prevaleça, com ninguém. Por quê? Porque os espíritos afins se reencontram. Como nós, por exemplo, que nos consideramos da mesma família espiritual, nos reencontramos aqui no centro. Então, tentei dar uma resumida mais ou menos do que a gente falou, mas agora eu viro aqui para o pessoal mesmo comentar aqui. Não, até como é importante, né, a questão do... Estão me ouvindo? Estamos. Como é importante o trabalho do estudo, né? Por volta das 4 horas da tarde, tocou-se a campainha, eu ouvi tocar a campainha. E quando eu chego à porta, eu olho para a câmera, tá uma fumaça, ali, uma fumaça com contornos. E aí, eu olhei e falei, pode entrar, tá aberta. E aí o paciente que eu estava atendendo falou assim, poxa, mas você marcou, não é o meu horário? Eu falei, cara, desencana, é para o trabalho espiritual, é um espírito que chegou e eu pedi para ele entrar. E aí a gente estava comentando aqui, dando risada, falando que eu deixo o paciente louco. E quando nós estávamos conversando, estudando, os 4 ouviram a campainha. Eu fui até a porta antes de você chegar. Era outra fumaça? Aí eu falei, entra novamente. Eu não via fumaça, mas entra novamente. Está aberta. Então, o quanto dentro desse processo do estudo e desses trabalhos que a gente faz na casa, os espíritos, e a gente estava estudando a 317, né? Que era uma questão de... Qual que era amor à pátria. Amor à pátria, amor às necessidades, os apegos, né? O quanto aquilo, os espíritos procuravam se ligar às energias, né? Os espíritos mais densos. E aí apareceu essa situação aqui no centro. Então, assim, quanto essas reuniões, eu sempre falo, as reuniões de estudos, para mim, são uma das reuniões mais fascinantes no quesito aprendizado desse mundo espiritual, na compreensão do nosso mundo físico. Eu até havia falado o quanto a encarnação ela é difícil. A encarnação é um momento de não só provas, né, mas de testes nos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos, e principalmente dos nossos pensamentos, né? Porque ele flui, ele não, quando nós pensamos, praticamente a nossa emoção ela já está dentro ali, né? Então, a gente colocou o quanto dentro do mundo espiritual
nós ainda temos o corpo que segura. E o espírito não. Quando ele pensa, ele já está envolvido com outras conexões, com outros espíritos afins, com outras ligações. Só que da mesma forma, quando o espírito pede a ajuda, hoje tivemos a prova, mais uma vez, que aqui ele chega. E os quatro, todos nós ouvimos os quatro ouviram. Até a hora que você estava falando com o Nicolau. Falou, Fran, chegou uma pessoa. Não era encarnado. Então, assim... Olha, Adriana, eu acho que... desculpa, interrompi você. Não. Então, assim, o quanto é importante o trabalho do estudo, né? Do nosso esclarecimento, que não é só para nós. Não é só para nós. Eu não me esqueço, às vezes, que o Heitor falou assim, que iríamos falar para as paredes. Mas não era só para as paredes. Era para todos que estavam ali, que nós não enxergávamos. Deixa eu só fazer um adendo. Esses dois casos de hoje, estão me ouvindo? Estão, né? Vamos. Esses Sim, dois Clara. casos de hoje não significa que eles todos necessariamente têm que entrar pela porta. É que nesses dois, de alguma forma, eles sentiram-se, né, dentro deles a ideia de que para entrar tem que passar por uma porta. Então, eles foram conduzidos pela porta para isso. Mas, então, porque antes disso, a Adriana tinha dito, aqui já está cheio, né, desses irmãos. Mas, necessariamente, não precisaram passar pela porta. Esses dois, ou dois, entre aspas, dois, né, pode ter vindo em dupla, em trio, mas necessitavam passar pela porta. Era só esse adendo, só essa lembrança, para não ficar confuso. Perfeito, Maria Clara. Eu pensei nisso também, ia colocar. E só um adendo em relação à questão especificamente, né? Quando os espíritos respondem que ele faz a junção, é tão, muitas vezes, tão, às vezes, assustador, ou é mais fácil ou mais difícil para quando vai reencarnar, como também para a gente que está reencarnado, quando a gente pensa no desencarne. A gente também não sabe quando é que vai, mas sempre a gente vai aprendendo, e aí é isso que eu queria reforçar quando a Adriano fala, a importância desse dia de estudo, porque a gente vai se fortalecendo no conhecimento, e é o conhecimento que vai trazendo mais consciência para a gente, né? A consciência de a gente saber que nós estamos num período aqui encarnados, é passageiro, nós vamos encarnar, é a certeza que a gente tem. Por outro lado, a gente vai aprendendo também que na erraticidade a gente vai ter a vida lá e que também haverá a necessidade de reencarnar, como disse o Adriano, porque lá as coisas são mais fluidas e a gente, para poder muitas vezes sanar uma dificuldade que a gente tenha ou a realmente passar um degrau superior no aprendizado, a gente tem que fazer testes por provas. E muitas vezes essas provas elas precisam de ser experimentadas numa condição mais densa. Então, a coisa da encarnação e da reencarnação, do desencarne, elas são intimamente ligadas porque nós somos todos espíritos. Só estamos em planos diferentes, mas em cada um dos planos a gente tem o aprendizado. E aqui a gente vai aprendendo que assim como a gente não precisa temer a morte, embora a gente não saiba, e tenha sim, né, temor, porque a gente também não sabe exatamente como é que vai ser lá. Por mais que a gente vá pensando, puxa, vai ser lá mais ou menos dependendo do que a gente fez aqui. Tem essa. Agora, lá, também, quem sabe, a gente possa também, né, ir refletindo e junto com esse aprendizado. E lá, para reencarnar, também vai depender aqui do que fez lá.
de tanto que estudou lá, né? De tanto que se dedicou lá. Mas aí vamos passando para a questão seguinte. Você pode passar, Nicola? Porque aí tem a questão seguinte já fala nesse sentido. Acho que dei uma abertura. A 331, Kardec fez assim: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? E aí eles responderam: muitos há que em tal coisa não pensam e nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Bom, é isso. Fala aí, pessoal. Mensagem do leitor, né? Eu falava assim mesmo. Ah, não sei, não lembro agora. Não, eu já tinha falado na questão anterior, né? Fala, Carolina. No caso aqui, nós temos que, como o Heitor mesmo comentou hoje, nos deu a palavra dele hoje, de como funciona a importância, né, o valor de estarmos aqui todos discutindo, falando, estudando, aprendendo, essa reunião de estudos. E para eles é importante porque eles não têm onde encontrar essas respostas destas informações. Porque elas são bem precisas, eles não, acho que às vezes não sabem nem, não só para quem perguntar, mas nem como perguntar. Nem onde. Nem onde, não encontram. Não é o pastor, não é o padre, não tem. Então, de repente, quando eles têm essa oportunidade, que, aliás, eu acho que essa oportunidade ele encontra, né, aqueles que são trazidos para a nossa casa no dia que a gente faz nosso evangelho, que ali também, pelo menos no meu, né, porque eu fico discutindo, falando, interpretando, analisando o que eu estou estudando, com a informação. Quer dizer, isso porque eu estou sozinha. Imagina se tivesse mais alguém encarnado. Isso é bom, você encarnado. Você faz o evangelho e a encarnada única é você. Eu falo comigo mesmo, pergunto para mim mesmo, mas como eu estou falando com alguém, com eles. Então, aí que está. Então, na verdade, alguns, quando então eles encontram essas respostas, essa história para eles sentir-se como se fosse uma punição, esse medo, essa incerteza, deixa de ser uma punição. Eles começam a compreender e buscar até uma oportunidade de aceitar, inclusive, participar de várias reuniões, porque eles se identificam. E aí, então, é onde a gente começa a fazer aquilo, entre aspas, que eu não gosto desse nome, chamado de doutrinação. Na verdade, eles começam a se abrir, se aceitar. Então, é para isso que esses nossos estudos ajudam muito. Justamente para evitar essa dor, esse sentimento de estar sendo punido, né? Porque não sabe o que vai acontecer, dessa incerteza. Eu acho que é bem por isso mesmo. Então, essa resposta, essa parte final, que era mais, para mim, era a que mais complicada, né? Mas não sei se eu respondi, a parte do comentário que eu achei mais necessária é essa. Só reforçando mais um pontozinho, quando a pergunta diz, né, a resposta diz, né, para alguns a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui uma punição, isso foi traduzido pelo Heitor de uma maneira muito interessante, dizendo, olha, encontram-se perdidos sem saber como vai ser, sem saber aonde ir, ou seja, como a gente já ouviu tantas e tantas vezes, perdidos na ignorância. Do não saber. A ignorância do não saber. E o leitor frisou bem, né? Que é o pior estado em que eles podem estar. É a mais angustiante. Mais angustiante. Não ter noção do que ali, sem saber. A deriva, na verdade, né? Tudo para onde eu vou, o que faz, o que acontece. É como se tivesse realmente um alienado sente isso.
Fica ali agora, onde eu vou? Como é que funciona? Quer dizer, a ideia é essa, né? Ficou muito claro, Maria Clara. E a 332 é a seguinte: pode o espírito apressar ou retardar o movimento da sua reencarnação? E eles responderam: pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Só para eu já falar aqui de uma vez, aproveitei que eu descansei. Eu acho que isso aí é mais um reforço daquilo que eu disse antes, sobre assim é na espiritualidade, assim como estamos aqui no plano de encarnados, né? A gente tem um desejo muito ardente de repente, enquanto está no plano espiritual, de encarnar, a gente faz reuniões, a gente, de repente, estuda, não sei como é que vai ser, né? Cada um, mas é tudo que a gente aprende. Existem muitos e muitos espíritos que trabalham, estudam, se preparam e querem realmente passar por uma nova condição de encarnados para poder testar aquilo que trabalharam, que aprenderam. E eles, então, de repente, estão com um desejo muito forte de vir. Sabe que terão dificuldades. Eu imagino que todos nós que, de alguma forma, tivemos a consciência de que estaríamos por encarnar, passamos por isso. Sabíamos que íamos enfrentar provas e a gente se dispôs. Aí a gente chega aqui, graças a Deus tem o véu do esquecimento, porque senão muitas vezes a gente não suportaria lembrar de tantas as coisas que foram difíceis para nós, né? Quantas dificuldades nós causamos a outros, por quantas dificuldades nós passamos e de repente caímos no sentido de vitimismo. Mas, enfim, vem o véu do esquecimento e a gente aqui não se lembra. Mas a gente não se lembra em termos, porque a gente tem a consciência interior, a gente tem a intuição, a gente tem, quantas vezes a gente tem coisas que a gente pensa em fazer ou até falar, e a gente tem alguma coisa que parece que tem a vozinha que diz assim, ops, é bem por aí. Isso é a nossa consciência. Então, esse grau de esquecimento não totalmente, né? Porque a gente traz impregnado no nosso espírito aquilo tudo que a gente já aprendeu de valores, de conhecimento, de consciência. Então, só que acho que essa questão aqui traz o que nós todos somos, muitos e muitos graus diferentes de aprendizado. Portanto, para alguns, vai ser desejada uma reencarnação, vai se buscar, e para outros, né, vão se acovardar, vão ter medo, e além dos que têm medo, tem aqueles que estão indiferentes, são como se estivessem meio atordoados, não estão muito aí, não tem muito conhecimento, tudo vai depender do grau de consciência de cada espírito. Agora, ao final da resposta, eu acho que é o que fecha. Nenhum age impunemente aqueles que retardam ou que se acovardam, porque vai sofrer como a gente que se recusa a tomar um remédio capaz de curar. Porque aí, mais uma vez, como eu disse antes, a nossa encarnação aqui é para que a gente passe por testes, por provas, e muitas vezes nós vamos sentir isso como dificuldades enormes, mas é exatamente com a passagem a gente conseguir passar pelas dificuldades que a gente se fortalece e que a gente realmente vai curar aquelas feridas que a gente deixou abertas. Essa é a minha intervenção. Falei bastante para variar.
Não, falou bem. Eu queria fazer uma colocação também relativamente à parte final dessa frase, dessa resposta, né? Como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Aí eu comecei a pensar assim, o espírito vai, eu, numa determinada encarnação, por exemplo, vou, vivo e cometo vários enganos, aí desencarno, chego lá e começo a ter consciência dos enganos que eu tive, que eu cometi, das oportunidades que eu perdi, dos males que eu causei, e começo a ficar angustiado com tudo que se passou e meio que sem saída. E aí alguém chega e fala para mim, mas espera, você poderá um dia ter um recomeço. O que é o recomeço? É a reencarnação. Então, é o remédio para nos curar. Essa recusa à reencarnação é a recusa ao recomeço. É a recusa a novas oportunidades, a novas possibilidades, a poder ter a chance de aquilo que eu não consegui fazer ou cumprir da melhor maneira, eu, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu vivenciei, eu dessa vez acertar. Então, essa partezinha que fala da recusa à reencarnação ser a recusa ao remédio que nos cura, isso para mim toca profundamente, porque a reencarnação me vem forte, é recomeço. A reencarnação não é Bem, pessoal. só... Vou falar, Niva. Foi. Não, pegando o gancho aí do que falou a Fran e agora o complemento final do Nicolau, só ressaltar um detalhe importante. Essas questões que nós estamos tratando, ela tem evidenciado muito o medo, a dificuldade de encarar o medo da prova, né? De achar que não vai conseguir. Mas tem um outro lado da moeda também, que é muito relatado na literatura espírita, que é o seguinte: aqueles espíritos que estão na erraticidade, especialmente aqueles que estão acolhidos nas colônias, já estão num processo de conscientização, passando pelos cursos. Quando eles se dão conta da importância da encarnação, e a importância está nisso tudo que vocês já colocaram, é a chance que a gente tem de evoluir. Quando se dão conta disso, isso gera até uma ansiedade de querer reencarnar para poder se submeter à prova e passar a dificuldade. E muitos, no momento, e na futura reencarnação depois, falham justamente porque também superdimensionaram as possibilidades que tinham de evolução e não conseguem se desvencilhar das provas. Então, eu queria só ressaltar esse outro lado, que quando o espírito ele realmente adquire a consciência da importância da encarnação, ele passa a desejar ardentemente, né? E é o que eu disse, na literatura espírita a gente tem relatos de que os pedidos para reencarnar, a quantidade deles é muito maior do que a possibilidade de reencarnações. Por isso também que a espiritualidade é sábia e conduz todo esse processo, e o resumo da ópera é: a reencarnação virá no momento certo, pelo menos naqueles casos que são a maioria, que são as reencarnações programadas, né? Tem as exceções, e são exceções, que são as chamadas reencarnações compulsórias, mas nessas programadas, então, isso vai ocorrer somente no momento certo mesmo, né? E o momento certo, na verdade, quem controla isso é a espiritualidade e não o próprio espírito, ou não os próprios espíritos. É só isso, pessoal. Próximo. Próximo. Acho que já deu horário. Acho que já deu horário, né, Fran? Mais uma? Não sei.
Mais uma, 21h11, acho que tá bom, né? Para a gente encerrar, Nicola? Acho que sim. Tá, então, Paramos nessa, então. tá bom. 332. Tá. Então, eu vou tirar o share screen. E... Isso. Como é que tira, Fran? Você encerra o seu share screen aqui. Não estou conseguindo encerrar. Não? Não. Pronto. Aí, pronto. Então, conseguimos. Então, a gente... Oi? Oi? Microfone de alguém que vazou. Ah, sim. Então, vamos encerrar essa reunião e vai fazer a ação de fechamento para a gente pedir aos nossos amigos espirituais que fluidifiquem a água. E eu só queria lembrar, deixar a lembrança que nós compartilhamos nos grupos, no Facebook também, a nossa campanha desse Natal 2022, e a gente, então, solicita colaborações para que a gente cumpra, que a gente consiga alcançar o nosso objetivo de colaborar, de participar de doações, inclusive com a nossa parceira, a Casa Espírita Irmão Faria, que é a Ceifa. Então, eu pediria a gentileza de cada um, um mínimo de colaboração, que seria compartilhar o nosso comunicado, para que a gente consiga uma possível de doações, para que a gente consiga também colaborar. Então, todos juntos, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue ajudar mais pessoas. E que, já lembrando que no próximo domingo, nós vamos, como grupo, fazer a participação na festa de Natal lá da comunidade de Pirapora do Bom Jesus, comunidade Laranjeiras, onde essa casa tem participado, tem contribuído com a entrega de 35 cestas básicas mensalmente. E então, também aproveitando, claro, e quem quiser participar, quem quiser também ser um colaborador, pode fazer isso através do nosso centro, da nossa casa, que busca sempre, na melhor forma possível, ser auxílio. Tá bom? Então, todos nós, mais uma vez, cada um de nós fazendo um pouquinho, a gente consegue muito, tá? A partir da próxima terça-feira, não sei se a Adriana ia dizer isso, mas acho que na próxima terça-feira nós não teremos mais reunião, ou teremos. Essa é uma questão que a gente já precisava ter avisado aqui. Então, haverá ainda... A última reunião será na próxima terça-feira. Terça-feira. Tá certo. Depois nós entramos no período de Deixa eu só- recesso. Deixa eu só fazer uma lembrança a propósito disso. Não sei se a gente pode afirmar isso pelo seguinte, porque se o Brasil passar para a semifinal, o jogo da semifinal é na próxima terça-feira, às 16 horas, tá? Podemos fazer, de repente, fechamento virtual. Não sei se passará, tem um jogo agora de sexta-feira, tá? Então, a gente faria a sessão, se houver, a sessão virtual, então, na terça-feira, Se passar. se passar. Não. Se não passar, presencial. Está bem. Então, que a gente, mais uma vez, fica nos comunicados, a gente se comunica através do grupo, através de comunicado no Facebook, e que, mais uma vez lembrando, gente, vamos fazer a nossa parte, vamos compartilhar esse nosso pedido de auxílio, para que a gente consiga realmente atingir mais pessoas, auxiliar nossos irmãos que estão na condição de situação de rua,
viu? Que é muito duro, né? Eles não são moradores de rua, eles estão numa situação, porque rua não é casa de ninguém, tá? E, claro, a gente, dentro das nossas possibilidades, vai fazendo, buscando auxiliar lá na CEIFA, é o projeto, e para esse Natal mensal, e o nosso projeto mensal que nós assumimos, que é a contribuição mensal com as cestas básicas, tá bom? Então, que todo mundo tenha uma semana abençoada e aguardamos a oração aí, Nicole. Tá bom. Então vamos elevar o nosso pensamento. Vamos agradecer. Pai amado, muito obrigado. Muito obrigado por estarmos em família. Muito obrigado por tudo que recebemos. E que nesse momento, Senhor, possamos ter a consciência que representamos, sim, cada um da sua forma, cada um do seu tamanho, mas representamos, sim, alguma luz para esse planeta, para esse país, para essa cidade, para a nossa vizinhança, para a nossa vizinhança material, para a nossa vizinhança espiritual. E a toda essa comunidade, Senhor, nós pedimos a vossa bênção. Pedimos que os consolos cheguem, que as lágrimas sejam enxugadas, que a esperança seja renovada e que o amor esteja presente, sendo a luz que nos orienta, a fé que clareia o nosso dia a dia. E com essa fé, Senhor, nós pedimos a vossa bênção para esta casa, para os trabalhadores espirituais e para todos que conosco se conectam. Que o manto azul de tanto amor da nossa Mãe Maria abrigue, conforte e agasalhe todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Vamos dar um tchau em conjunto, pessoal? Todo mundo libera a imagem aí, libera os... Tchau, fiquem com Deus. Beijo Tchau. a todos. Até a próxima terça, se Deus quiser, vai querer. É isso aí. Tchau, tchau. Tá? Beijos a todos. Tchau.